E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wallace. Bom, esse vídeo aqui é um resumo sobre a segunda aula, né? Você não é obrigado a assistir esse vídeo, tá? É só para complementar a última aula. Ele vai estar dividido em alguns tópicos, né? Algumas partes para quem tiver mais com pressa ou saber onde tem dúvida, né? Poder pular. Caso você não tenha certeza, você pode assistir o vídeo inteiro, mas vai estar separado em 4 partes, né? A primeira parte seria eu falando sobre as ferramentas, né, de modelagem, a segunda sobre modificadores, a terceira sobre material e por fim o famoso VMAP, que creio que quase ninguém entendeu, mas beleza. Vai ter um vídeo conceitual, né, no meio desse vídeo aqui explicando como funciona e depois na prática eu mostro como é que é o VMAP de fato, ok? Bom, aqui temos um cubo, né, eu vou só deixar aqui no jeito, né, pra vocês aprender, tentar deixar esse vídeo bem dinâmico, bem rápido, né? Já é a minha terceira tentativa tentando gravar, mas beleza, vamos lá. Bom, aqui no modo de edição, né? Você vai para o modo de edição. Eu não vou relembrar, tá? Eu espero, vocês podem assistir o outro vídeo, né? Fiz um outro vídeo explicando tudo, tá? Eu só vou direto pro assunto. No modo de edição aqui, ó, a gente pode selecionar aqui embaixo aresta, face e vértice, tá? Alguém me perguntou sobre ter algum atalho, uma maneira mais rápida de acessar isso daqui. Possui sim um plugin, eu só não me recordo qual que é o nome dele, né? Você vem aqui, ó, em User Preferences, né? Aí você vem aqui em Addons, deve estar aqui em algum lugar em relação a Mesh, eu acho, não tenho certeza, tá? É alguma coisa que não faço ideia do que poderia ser, tem algum nome específico para isso. Ele abre tipo um radial, né, com todas as opções em relação a isso daqui e também os modos, tá? Bom, mas para fins educativos vamos utilizar o que nós temos aqui, né? Bom, se eu apertar o botão E ou vir aqui, ó, se eu passar o nome aqui são as ferramentas aqui em Edge, tá tudo aqui as ferramentas, tá? Se você passar o mouse em cima de algumas, vai mostrar os atalhos, né? Em Set Faces, Extrude, Subdivide não possui atalho, Loop Cut possui, tá vendo? Ó, Shortcut, e em branco é uma breve descrição. Se você manja de inglês vai ficar mais fácil, tá? Mas enfim, vamos passar por cada uma delas bem rapidamente. O Extrude, né? Se eu selecionar qualquer face, aresta ou vértice, eu posso duplicar ele no eixo, tá? Ele duplica no eixo e move, tá? Mas ele duplica de uma maneira que ele estica as faces adjacentes, né? Os vértices adjacentes. Por exemplo, se eu vim aqui e dar um simples Shift D, eu só duplico a face, tá vendo? Eu não extrudei ela, eu só dupliquei. Vou dar um Ctrl Z aqui para cancelar a duplicação. Inclusive, se você dá um extrude, né? Eu posso clicar aqui, né? Ou apertar E. Você está vendo que ele já duplica e já move, eu só estou arrastando o mouse, ele vem na normal, tá vendo essa linha azul? É a normal da face, tá? Como é que eu sei que eu estou apontando para a normal da face? Eu já demonstro para vocês. Se eu clicar com o botão direito, eu cancelo a ação, mas ele continua esticado, tá? Aí você pode mover não na normal. Se você quiser mover na normal de novo, você aperta G, aperta Z uma vez e é isso, não tem como você voltar na normal, tá? O único jeito de você extrudar de volta ao normal é você vindo aqui, ó, transformando a orientação, né? Você vem aqui normal, pronto, aí você pode arrastar, apertar G uma vez, duas vezes, ó, ele já vem na normal, tá? Inclusive na X também, ó, você pode arrastar, e aqui é normal de cada face, ou seja, o gizmo ele vai mudar a orientação para cada face, tá? Então, tá vendo? Reparem como o eixo Z é a direção da normal, ó. Ele está apontando para cada face de uma maneira diferente, tá? Bom, vou voltar aqui pro global, tá? Para ficar mais prático. Vou deletar esse cubo, criar um novo, modo objeto. Vamos para a próxima ferramenta. Só para vocês ficarem cientes, vocês podem estudar os vértices e as arestas também, ok? Bom, dá uns Ctrl Z aqui. Próxima ferramenta, Inset Faces. Eu acabei esquecendo de citar essa ferramenta no dia de aula porque me faltou tempo, né? Eu perdi algum tempo ou acabei esquecendo em algum momento, mas é uma ferramenta bem importante também, né? Apertando o botão I, você meio que escala uma face duplicada dela. Que? Como assim? É meio
artificial, seria a palavra, é meio complexo de explanar, mas beleza. Você tem essa face aqui, tá? Tá vendo? Você duplica ela e escala ela ao mesmo tempo. Essa ferramenta ela já quebra um galho, né? Porque aqui embaixo aparecem as informações do thickness, tá vendo? Você pode digitar algum número, tipo 0.5, sei lá, coisas assim, tá? Aí vocês podem ir apertando as outras informações aqui também, ó. Às vezes apareceu confirme o Enter ou o botão esquerdo do mouse, tá vendo? E para cancelar o ESC ou direito, tá vendo? Se eu apertar o ESC também. Ou seja, essa ferramenta ela é uma mão na roda porque ela é um resumo dessa técnica aqui, ó. Se você apertar o botão E e cancelar, você cancela a última ação que é o movimento, mas ele duplicou, tá? Ele fez o extrude. E se você apertar o S, ele faz a mesma coisa, só que em menos passos, né? E você tem mais precisão também. Ou seja, se eu vim aqui apertar o I, que é o inset, em vez de apertar o E, que é o extrude, e cancelar para dar o scale, se eu fazer isso daqui, eu tenho aqui ainda o depth, eu posso aumentar a altura, diminuir, eu posso aumentar o... Tá vendo? Tem essas opções a mais. A próxima ferramenta é o Make Edge ou Make Face. Ou seja, como se estiver extrudando um vértice assim, ó, você pode unificar os dois, né? Segurando Shift e com o botão direito, tá? Ó, com o botão direito você só seleciona. Se eu segurar o Shift, eu seleciono mais de um. Aperto o F ou você clica aqui, ele vai criar uma edge. Se eu selecionar 4, ele cria uma face, ok? Tô dando vários Ctrl Z aqui porque eu selecionei várias vezes, ó. Por exemplo, se eu vim aqui, dou um extrude nessa edge, eu venho aqui, seleciono esse, ó, criei uma face. Aí eu posso vir aqui, ó, selecionar essas áreas aqui, eu criei uma outra face, tá vendo? É desse jeito que você já pode começar a modelar alguma coisa a partir de um cubo, né? Bom, é praticamente isso, a tecla de atalho é o F. A próxima ferramenta é o Subdivide. Selecionando uma face, você pode subdividir ela. Inclusive você pode subdividir uma edge também, ó. Se eu selecionar uma edge, eu posso subdividir. O que é isso? Eu divido por 2, né? Sempre divido por 2, ó. Eu divido por 2 uma vez, eu posso dividir mais, tá vendo? Conforme eu vou aumentando o número de cortes, ele vai subdividir por um número diferente, ó. Era 2, agora é 3. Aqui tá 2 por causa do array, né? Ele entende o 1 como sendo 2 e o 2 como sendo 3, tá? E vocês podem aplicar de novo se quiser, mas tenha em mente, não aplique muitas subdivisões, porque isso geram mais triângulos. Veja, cada face é 2 triângulos, é uma junção de 2 triângulos. Quanto mais triângulos sua malha tiver, mais pesada ela vai ficar para processamento dentro de um jogo, tá? Para renderização não vai afetar tanto, mas para processamento dentro de jogo é bem importante notar isso, tá? E bom, 22 triângulos não é nada, tá? Vou dar um exemplo aqui bem chulo. O Crash Bandicoot do primeiro Crash tinha por volta de 900 triângulos, tá? O primeiro Crash daquele de PlayStation, aquele lá de 98, 95, tá? Aquele marsupial lá, tá? 900, tá? Isso daí em 95, ou seja, você pode ter por volta de 2000, 3000, tá? Mas minha dica pra vocês, tentem modelar coisas com pouco triângulos, que é uma boa prática. Sempre tentem fazer low poly, tá? Minha especialidade é fazer low poly, por exemplo, tá? Isso aqui é o Subdivide. Note que o Subdivide ele aplica no que está selecionado. Se você selecionar múltiplas faces, ó, ele faz uma subdivisão diferente, tá vendo? Bom, a próxima ferramenta é o Loop Cut, ou a gente chama também de Ctrl R, né? Se eu apertar o Ctrl R, ele cria esse corte que passa na malha inteira do objeto, tá? Ele vai cortar ele por inteiro, tá? Ele corta sempre na metade. Se você apertar Enter uma vez, você pode reposicionar onde você quer seu corte, tá? Eu quero, por exemplo, meu corte aqui, ou dar uns Ctrl Z aqui, ou se você quiser também, você pode aumentar o número de cortes com a bolinha do mouse, ó. Não sei porque aqui não está aparecendo, mas eu estou girando minha bolinha do mouse para frente e para trás, tá? Aparece aqui o número de cortes, tá? Aí se eu apertar Enter, eu posso reposicionar depois, e aperto Enter de novo, ele confirma, tá? Aí eu posso, por exemplo, selecionar, segurando aqui, ó, o Alt e o Shift, e clicando com o botão direito
na aresta, eu seleciono ela por inteiro assim, ó. Eu posso dar um scale talvez, eu posso movimentar ela, posso diminuir, posso rotacionar, entendeu? Dá pra você fazer diversas coisas, tá? Essa foi a Loop Cut. A próxima, Duplicate, né? O Shift D. O Spin eu nunca utilizei, mas tá aí, né? O Spin ele faz isso daí. Ele vai rotacionar de acordo com a sua visão, tá? Então se eu tô nessa visão aqui, ó, ele vai rotacionando, tá? Então se eu ficar nessa visão aqui, por exemplo, e eu dar um spin, ele vai rotacionar 90 graus, porque tá aqui 90 graus, eu posso aumentar aqui para 180, por exemplo, eu posso colocar 40 passos, ele vai aumentando o número de coisas, tá? Eu praticamente nunca utilizei essa ferramenta, mas tá aí também, né? Tem o Screw que ele faz rotacionar, you have to select a string of connected vertices. Tá, então acho que tem que ser com arestas, né? Ah, o Screw ele faz a mesma coisa, porém ele faz... Deixa eu entender como essa ferramenta funciona. Eu nunca utilizei ela. Ela faz em paralelo à sua tangente, né? Por exemplo, você está olhando para o horizonte assim, ele vai fazer no eixo X. Se você está olhando na visão de topo, ele vai fazer no eixo Z. Tá? Enfim, essa ferramenta tá aí também. Eu não falei dela na aula porque essas ferramentas eu nunca utilizei. Mas tá aí uma que eu sempre utilizo. É o Knife, tá? O botão K. O Knife, ele é a faca, né? Você pode fazer recortes na malha, né? Você vai clicando com o botão esquerdo mesmo, ó, tá vendo? A Don't Enter, ele faz um corte, tá? Mas ele faz de acordo com a sua visão. Ou seja, se eu quiser cortar uma coisa ali atrás do objeto, eu não consigo ver. Para você poder acessar essa visão, esse daqui, você aperta o botão Z, que é a visão wireframe. Aí você aperta o botão K, você pode querer cortar ali atrás, talvez. Se ele entender que você quer cortar ali atrás, né? Se o Blender interpretar que você está querendo cortar atrás da figura, né? Às vezes não vai querer cortar, tá vendo? Ele mais ou menos cortou, né? De algum jeito aí. Mas enfim, o único propósito que eu uso essa ferramenta é clicando nela, né? Ou apertando o botão K, né? Aí eu seleciono o Ctrl, né? Aperto o Ctrl, clico e clico aqui, ó. Tá vendo? Ele cria um corte, né? Perfeitamente alinhado, né? E você faz só numa face só, diferente do Ctrl R, né? Que é o Loop Cut, ok? E bom, por fim, né, tem a Bevel que não tá aqui, que a Bevel ela seria tipo um chanfro. Você apertando Ctrl B, tá? Você cria esse chanfro aqui, tá? Eu tô selecionando a aresta, ele cria o chanfro na aresta. Se eu selecionar a face, ele cria o chanfro na face, ó. Rolando a bolinha do mouse, eu aumento o número de interações, né, de chanfros, né? Tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, nesse lado aqui, eu posso aumentar o número de segmentos, posso aumentar, diminuir, aumentar em relação à curvatura, eu posso aumentar e diminuir o tanto de bevel que deu, né? Enfim, eu vou dar um Ctrl Z. Se você selecionar o objeto todo apertando A, você pode dar nele todo, ele vai fazer esse negócio maluco aqui, ó. Eita, nós. Enfim, ele é o chanfro, tá? Você pode também selecionar uma aresta, né? Vai fazer uma curva assim. Ou se você quiser fazer num vetor, né, múltiplos vetores ou um vetor, você aperta Ctrl B e aperta o V, tá? Ele vai fazer no vetor. Aí se você seleciona vários vetores, ele poderia fazer isso daqui, ou se você apertar V, ele faz só nos vetores, tá? Essa ferramenta aqui eu utilizo poucas vezes, tá? Porque ela adiciona triângulos, tá? Então você pode ter uma malha inconsistente, né? Algumas partes low poly, outras high poly, tá? Então tenha cuidado em utilizar essa ferramenta. A próxima é a de seleção, né? Em área, né? Você aperta o botão B e você seleciona o objeto todo. Tenha em mente que eu estou no modo wireframe, eu consigo selecionar o vértice ali atrás. Se eu tiver nesse modo aqui, eu não vou conseguir selecionar o vértice, tá vendo? Ele não foi selecionado. Então quando for mover a malha, o vértice vai ficar preso, tá? Isso eu digo em relação a malha. Se estiver no modo objeto, eu consigo mover ele normal, tá? É só, entendeu? É só nesse esquema aí. A próxima ferramenta é a Merge, tá? Tem a Delete aqui também, que elas são de remoção de polígonos, tá? Ou de
de vértices, tá? Se eu clicar nesse vértice aqui e nesse, e vir aqui em Merge, né, e clicar em Last, ele vai para o último que eu selecionei. Se eu clicar aqui em First, ele vai para o primeiro. Se eu clicar at Center, ele fica no meio. Se eu clicar no cursor, ele vai para o cursor que está aqui no meio da face. Se eu clicar em Collapse, ele vai tentar fazer uma coisa parecida com o Center, tá? Ele vai colapsar no meio. Enfim. E o Remove Doubles é assim, caso você tenha algum vetor que esteja na mesma posição que um demais, você precisa selecionar o objeto todo. Você vem aqui, ó, Remove Doubles, ele vai tá vendo, ó, remover um vértice, ele vai reduzir o número de vértices ou de faces ou triângulos na sua malha que estejam convergindo no mesmo ponto, ok? É mais para otimização, isso daqui é muito bom para quando você está finalizando uma malha, ok? E aqui é mais para você deletar. Eu quero deletar um vértice, sei lá, eu quero deletar uma aresta, né? Eu posso vir aqui, ó, deletar uma aresta, eu quero deletar uma face também. Vem aqui, se eu dividir, né, também a face, eu quero deletar essas faces aqui, mas eu não quero deletar assim, eu quero juntar elas de volta. Você vem aqui, ó, Dissolve Faces, você transforma tudo em uma face só, mas tenha em mente que você fez isso com as faces, os vetores ainda aqui existem, tá? Então você tem que vir aqui também, vem aqui, ó, dissolver os vetores, pronto, aí voltou a ser um cubo normal, tá? Pode ter momentos em que suas normais podem ficar invertidas. Como que seria isso? Como que isso aconteceria? Bom, você está extrudando lá seu objeto todo pimpão assim, né? Aí em algum momento isso daqui aconteceu. Você vem aqui, ó, eu só vou demonstrar. Sua face ficou desse jeito aqui, ó, ficou escurecida. Tipo, o que é isso? A face da superfície dela está virada para dentro. Ou seja, se eu navegar aqui do lado de dentro da malha, essa seleção aqui, ela está visível só do lado de dentro da malha. Do lado de fora ela está invisível, ou seja, muitos desenvolvedores utilizavam essa técnica para fazer paredes invisíveis nos jogos. Eles modelavam lá o tamanho da parede e invertiam as normais. Você não conseguia ver nada, porque só era possível enxergar a malha do outro lado. Existem outras técnicas de realizar a mesma coisa, mas isso foi bem utilizado, tá? E, bom, para você inverter, você viu o que eu fazendo, você vem aqui em Flip Direction, tá? Pode acontecer de você ter diversas, né, faces invertidas, e você quiser desinverter, né? Você quiser... Isso daqui são as normais, tá? As normais das faces estão invertidas. Como é que eu sei isso? Ela está apontada para o lado de dentro, ó. Olha o eixo Z aqui dela, ó. Se eu inverter ela fica apontada do lado de fora. O certo é apontar para o lado de fora, tá? Para não ficar invisível e não dar problema. Se você quiser que o Blender faça isso automaticamente, existe a opção Recalculate. Então, Make Faces and Vertex Normal Points either outside or inside the mesh. Ou seja, pode ter chances de ele acabar colocando tudo virado para dentro ou virado para fora, né? Então é meio inconsistente. Na via das dúvidas, eu pretendo utilizar mais essa daqui, né? O atalho apertando o W, né? Vem aqui, ó, Flip Normals, tá? Essas aqui são as especiais. Eu esqueci que tem um atalho aqui, ó, para Subdivide, tem um atalho para Merge, né? É só você apertar o botão W, tá? Que ele vai ter o atalho para essas ferramentas mais especiais assim, ok? Aparece uma lista. Bom, essa daqui foi, né, por enquanto, a parte de ferramentas, né, de modelagem, né? Mas as principais mais utilizadas devem ter mais algumas ocultas que eu não conheço, não sei se tem, mas essas são as mais utilizadas, ok? Agora nós iremos falar sobre os modificadores de malha. Bom, sobre modificadores de malha. O modificador de malha ele aplica apenas no objeto, ou seja, ele não aplica... Assim, ele tem efeito sobre a malha, mas você não pode aplicar o modificador na malha diretamente, se aplica no objeto, ou seja, vai lá, modele primeiro a malha, depois você aplica o modificador. Tá? Onde você encontra os modificadores? Você vem aqui nessa aba de propriedades, tem aqui do lado, ó, Modifiers, essa engrenagem, tá? Você vem aqui, ó, clica em Modifier, você pode procurar aqui, ó, tem todos esses modificadores, mas a gente vai passar só para os de geração, tá? Os de Deform, né, a gente pode citar talvez na aula que vem, né? Tem muitos modificadores, né? Eu mesmo não conheço a maioria, tá? Mas vamos citar aqui os mais básicos. Bom, o primeiro
né, é o array. Simplesmente ele duplica a malha, né, do objeto na direção do eixo, tá? Aqui tá apontando no eixo X, tá? Você pode ver que o valor do eixo X é 1. Se eu colocar 0, ele vai duplicar, porém ele não está movimentando nada. Se eu colocar 2, você pode ver que vai ficar um cubo sim, um cubo não, porque é relativo ao tamanho da malha. Ou seja, se eu vir aqui no modo de edição e alterar o tamanho da malha, né, do objeto, ele vai mudar também o tamanho da distância aqui, como eu coloquei 2, né? E se eu quiser aumentar mais, eu posso colocar mais. Se eu quiser pegar isso daqui e extrudar, ó, ele vai fazer a mesma interação das outras cópias. Eu posso fazer assim, ó. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui o valor 1. Aí eu vou fazer uma cerca aqui só para fins demonstrativos, né? Só para vocês verem a utilidade disso daqui, ó. Posso fazer peraí. Deixa eu mover aqui direito, né? Posso fazer uma cerca, né, ó. Aumentando aqui, ó. Pronto, eu modelei apenas uma vez e dupliquei diversas vezes, tá? Eu já fiz uma cerca. Aqui, ó, é o eixo X, tá? Eu posso colocar no eixo Y. Eu posso colocar no eixo Z, agora vai ficar muito bizarro. Tá vendo? No eixo Z. Eu posso colocar tudo de uma vez, né? Em todos os eixos, tá vendo? Mas eu vou colocar apenas no eixo X. Oh, caramba, tô digitando 1 em tudo. Ué. 0. 0. Tá? Você pode também, ó, se aqui tiver, por exemplo, 2, você pode vir aqui, ó, simplesmente dar um Ctrl C e Ctrl V. Né? Isso só funciona na versão 2.7.9. Não, 2.79, né? Se você for tentar isso nas outras versões, o Ctrl C e Ctrl V aqui não dá muito certo, tá? Mas enfim. Aí, esse daqui, eu não apliquei o modificador. Ele tá agindo, né, na malha, mas ele não foi aplicado. Se eu aplicar, pronto, agora tudo é uma malha só, tá vendo? Agora eu posso mexer em cada coisa independentemente, tá? É como eu apliquei o modelo, tá? Entenderam? Bom, é isso. Vamos criar aqui um cubo. O próximo modificador é o booleano. Eu tô rushando com isso daqui, que é muita coisa. Na aula passada ficou até saturado, mas beleza, vamos lá. Esse modificador aqui, ele cria um valor negativo e positivo, né, em relação à malha da área do objeto. Tá, ficou muito complexo. Vamos fazer assim, ó. Vou duplicar isso daqui, tá? Eu vou adicionar de novo o boolean que eu tirei aqui, tá? Aqui para visualizar ou não visualizar. E eu quero que ele interaja, ó, tá vendo aqui o conta-gotas? Eu quero que ele interaja com esse objeto aqui, o cubo, tá? Bom, ele tá criando uma intersecção, ou seja, o que esse cubo faz de intersecção com esse outro que eu estou selecionado, ele vai ser a seleção dele agora, ou seja, posso movimentar, ó, que o cubo aqui, ó, ele vai sendo gerado, tá? Se eu selecionar esse cubo agora e colocar para diferença, é o oposto, tá? O oposto ele vai gerando a forma aqui que vocês estão vendo, tá? Se eu aplicar isso daqui e deletar esse cubo, vocês vão ver que foi feito o recorte. Se eu dar um Ctrl Z aqui duas vezes, tá? Até voltar o negócio aqui, eu venho aqui, ó, no modo de edição, vou selecionar essas arestas aqui, eu vou dar um Ctrl B para arredondar, tá? Aí eu venho aqui, ó, seleciono e dou Apply, pronto, ó, criei uma concavidade aqui, ok? Tem vários usos dessa ferramenta, vocês podem utilizar em diversas maneiras, tá? Outra coisa que eu acabei não citando sem querer, você pode pegar um cubo, né? Você pode juntar com outro, né? Dando um Ctrl J, por exemplo, né? Aí você pode fazer uma coisa assim, não consigo fazer aquela parte redonda. Simples, coloque uma V-Sphere e você pode, sei lá, pegar lá na metade, né? Você vem aqui, ó, seleciona deleta os vértices, pronto, você tem tipo o topo, né? Aí você pode, sei lá, colocar um cilindro, por exemplo, coloca assim, ó, pronto, ó, você tem uma malha que coincide com a outra, né? Tô dando só um exemplo para vocês entenderem, tá? Bom, o próximo modificador é o Mirror, isso, Mirror. O Mirror, ele é uma ferramenta, é um modificador bem interessante. Ele mimifica, né, em relação ao eixo, tá? Ele também mimifica no eixo X.
Se eu movimentar o objeto, nada acontece. Se eu movimentar ele no modo edição, aí você vai ver uma mágica acontecendo. Ele vai criar uma cópia do objeto no eixo X. Tá, e é só no eixo X, ó, tá vendo? É da linha verde, né, que é o eixo Y pra cá. Ou seja, só pra lá. Se eu colocar no eixo Y, aí vai ser nos 4 lados, tá? Se eu colocar no eixo Z, aí vai ser em todas as direções, ó. Parece um negócio maluco, né? Mas enfim. Qual é a vantagem disso? Você pode modelar um objeto apenas a metade dele, que ele vai ter a outra metade sendo modelado do mesmo jeito. Ou seja, eu venho aqui, ó, eu vou recortar no eixo Y, tá? E eu vou deletar aqui os vértices deste lado. E pronto, ó, ele está do outro lado, a mesma coisa, né? Eu posso criar uma face aqui, por exemplo, ó. Ele aparece do outro lado também, enfim, vocês podem ir criando uma face, vocês podem ir modelando uma coisa pela metade do trabalho, ok? Aí no fim, depois vocês derem um apply, né, no modo objeto, vem aqui, ó, você seleciona, segurando o Shift Alt, né, clica no botão direito, você seleciona a área assim, você vem, aperta o botão Delete, dissolve Edges, tá? Aí vai sumir, pronto, não tem nenhuma divisão, parece que você modelou os dois lados independentes. Ok? E por fim, o modificador de subdivisão da superfície, né? O que ele faz? Como vocês podem ver, ele vai subdividir na superfície, criando mais polígonos e arredondando ao mesmo tempo. Sem querer eu acabei criando uma esfera, mas esse não é o melhor método de criar uma esfera. Olha o tanto de triângulos. Se eu continuar aumentando, ele vai aumentando exponencialmente o número de triângulos. Ó, tá 49.000. Ele nem consegue visualizar mais a quantidade. Enfim, aqui é o view, né? É o tanto que eu vou ver, e no render, que é outra coisa que eu vou explicar na aula que vem, porque não foi possível eu lecionar vocês nessa aula, ele aumenta também na renderização, ok? Como é que eu posso fazer um bom proveito disso? No modo de edição você vai ver que ele continua sendo um cubo, porém, no modo objeto, né, a malha se tornou uma esfera mais ou menos. Eu venho aqui, ó, eu posso subdividir, aí eu vou tendo mais pontos de controles, tá? Posso vir aqui, ó, por exemplo, fiz uma bala, né? Uma bala de revólver, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, apertar o Ctrl B, né? Ele dá uma arredondada até, ó. Tá vendo? Tem uma arredondada com low poly, mas aqui ficou uma high poly, tá vendo? Aí eu posso vir aqui, ó, aumentar o número de triângulos. Eu posso, tá vendo? Eu posso criar umas formas bem estranhas, tá vendo? Enfim, essa é uma das utilidades, né? Eu posso vir aqui a retirar, eu posso tirar do render, enfim. Essa é o Subdivision Surface. Bom, aqui foram explanados até agora os modificadores e os modos de criar, agora vamos passar para o material, ok? Bom, material nada mais é do que uma cor, né? Um código para a superfície da malha. O que seria a superfície? Essas faces aqui que vocês estão vendo é a superfície da malha, tá? Isso daqui são a superfície, tá? Ou seja, eu venho aqui, ó, em material, tá? Eu posso estar tanto no modo edição, tanto no modo objeto que eu posso adicionar, mas se eu vir no modo objeto e adicionar um material, vocês vão ver que ele deu uma mudada de cor. Eu venho aqui no diffuse, eu posso mudar a cor dele, tá? Ele vai mudar no objeto inteiro. Mas se eu vir aqui no modo e selecionar alguma face e eu dar um new, ele vai aplicar no objeto todo o primeiro material, tá? O primeiro material aplica no objeto inteiro. Mas se eu vir aqui clicar no slot e com a face selecionada eu clico em eu seleciono, né, claro, o novo material aqui, o novo slot, né? Ó, tá no material verde. Eu venho aqui, ó. Para você retirar você tem que estar no modo objeto. Eu estou no modo de edição, venho aqui, ó, adiciono um slot e clique em new. Criei um novo slot para essa malha, para esse objeto comportar mais um material. Eu posso vir aqui, ó, eu mudo a cor para, sei lá, essa cor aqui, eu dou um assign e ele vai aplicar somente na face que eu selecionei, tá? Se eu selecionei a outra aqui, eu posso mudar, eu posso voltar para verde, por exemplo, entendeu? Bom, aqui é a intensidade da cor, aqui é a intensidade do brilho, tá? Vocês podem ver aqui. Eu posso mudar a cor do brilho também. Enfim, aí tá explanado, tá? Eu vou dar uma explicação mais
mais profunda sobre material na última aula, que será sobre shaders, né? Porque material e shaders estão meio que interligados, né? E aqui tem a transparência, aqui tem shading, aqui tem mirror, né? Ele pode aumentar a reflexibilidade, pode ficar transparente, pode fazer tipo um vidro, tá vendo? Enfim, tem diversas maneiras. Só uma recomendação para jogos: não utilize Ray Tracer, tá? Fica muito pesado. Os jogos ainda, hoje em dia, as máquinas não suportam muito bem Ray Tracer para shader, tá? Assim, para shader que vai ser muito volumoso. Assim, existem algumas técnicas, mas ainda não estamos num bom momento para utilizar Ray Tracer. Ray Tracer é mais para renderização, mais para fotos, ok? Talvez eu dê isso em algum outro curso, né? Talvez eu dê em algum curso especializado em Ray Tracing, shader, em renderização de fotos, essas coisas assim, ok? Bom, esse daqui foi material, foi bem rápido até. Eu acho que vocês entenderam o princípio, tá? Aqui existe os modelos de shaders de difuso, aqui também os modelos de shaders de especular, tá? Existe diversas opções aqui para vocês mexerem, né? Bom, agora vamos falar sobre o famoso UV-Map. O UV-Map, eu vou colocar algum vídeo aqui bem introdutório, só para vocês entenderem qual é o conceito por trás do UV-Map, ok? Depois do vídeo vamos ver como é que é na prática isso. Bom, esse daqui é o conceito do UV-Map, né? Eu vou explicar aqui para vocês, é um vídeo explicando o conceito, né? Esse papel aqui, né? Dobrado aqui representa a malha de um cubo, né? Vocês podem ver, se eu dobrar ele forma um cubo, né? Se eu deixar assim. Esse daqui seria a textura, e esse daqui é um dado só para vocês entenderem, mais ou menos, né? Ele possui o mesmo número de faces, né? Um já é 3 daqui só para ficar aqui para vocês entenderem, ok? Bom, como é que funciona o conceito do UV-Map, né? Temos aqui uma textura de 2 dimensões e um objeto, uma malha, né, de 3 dimensões. Temos que transformar esse objeto em 2 dimensões, ou seja, a gente tem que fazer recortes na malha dele até ele ficar em 2 dimensões, para ele não ficar tão distorcido, para ele suportar a malha, né? A textura, né? Ou seja, reparem que aqui, né, se eu for formar um cubo, né, se eu for formar o cubo aqui, ó, essas duas faces aqui, elas são vizinhas, né? Elas fazem um ângulo de 90 graus uma para outra e elas compartilham a mesma edge. Ou seja, quando eu for utilizar a ferramenta Mark Sim, né? Apertando Ctrl E, eu escolho lá Mark Sim, seleciono essa edge aqui, do Mark Sim, eu marco ela para recorte. Ou seja, quando eu for passar pelo o passo de UV Unwrapping, né, que eu vou aplicar o UV-Map nessa malha 3D, ele vai verificar esse corte e ele vai separar em 2 edges, né, na textura. Ou seja, eu tenho que fazer um recorte aqui, eu tenho que fazer um recorte aqui, outro aqui, enfim, na onde está recortado, na onde elas vão se juntar, é onde tem um Mark Sim. A melhor maneira de você visualizar isso é você ver que aqui, ó, 4 lados, né? Ele faz um corte aqui, né? Faz um corte aqui em 4 lados, né? Não sei se vocês conseguem visualizar. Imagina 4 faces assim, ó, faz um corte em uma das pontas e se eu segurar aqui, se eu conseguir segurar, aqui, ó, temos uma tampa, né? Faz um corte aqui, aqui e aqui, né? Com essas arestas aqui, e do outro lado uma tampa também. É simples assim que se faz um cubo. Ou seja, se eu pegar uma perna de uma mesa, né? Vamos supor que isso daqui esteja extrudado, né? Você provavelmente vai deletar uma das faces, né, que o jogador não vai ver, pode ser tanto a de cima quanto a de baixo. Você só vai fazer um recorte apenas, você só vai fazer um recorte aqui, nessa edge aqui, ó, embaixo. Porque não vai ter a face de cima nem a face de baixo. Daí ele só de abrir assim, ó, ele já forma um plano, né? Vamos ignorar assim, ó, né? Ele vai ficar tipo assim, né? Imagine que isso daqui esteja extrudado, né? Seria a perna da mesa, né? Ele vai ficar assim depois quando for, né? Vai ficar desse jeito, só se aplicar a textura, né? Ele vai ficar organizado assim. Uma parte da malha, tá? Se um objeto conter várias malhas, né? Você vai ter que fazer um UV-Map para cada malha, né? Por exemplo, se tiver 4 pernas, você vai ter que fazer para cada perna, né? Você vai ter que recortar isso aqui. E no plano, né? Que seria a mesa, né? Você vai ter que recortar como se fosse um cubo também, né?
Eu tenho aqui um exemplo aqui, por exemplo, esse daqui seria uma embalagem, né? Imagine como se vocês forem aplicar uma embalagem, né, numa malha, né? É isso que é a textura, né? Você vai aplicar uma embalagem num objeto 3D, ok? Bom, esse daqui é o conceito por trás do VMap, eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários, ok? Bom, vamos continuar com o vídeo, agora vamos para a prática, né? Vocês vão aprender de fato a fazer isso daqui, ok? Bom, vamos lá. Bom, para quem entendeu o conceito do VMap, né, ou para quem não entendeu, vamos ver na prática agora e você irá entender de uma vez por todas como é que funciona, né? Vocês viram aí que eu peguei um cubo de papel, né, e eu recortei ele em diversas faces, né? Eu recortei as arestas dele, né, e tentei tornar ele em 2D. É isso que é o VMap. Você pegar um objeto 3D e tentar torná-lo com os recortes em 2D sem ter distorção na textura. Professor, não tô entendendo, tá muito complexo. Calma lá, eu já vou explicar como é que funciona. Bom, vamos aqui, ó, criar um cubo, tá? E eu vou tentar repetir o mesmo processo que eu fiz lá. Eu fiz uma cruz, não foi? Uma cruz de papel. Então vamos tentar imaginar esse objeto 3D em 2 dimensões, recortado para ele suportar uma textura, tá? É isso que é o VMap. Ele é um mapeamento para você suportar a textura. Eu venho aqui no modo objeto, eu seleciono as arestas, por exemplo, tá? Eu vou apertar aqui o 7 só para ficar melhor orientado, tá? Elas estão apontando para lá, então eu vou selecionar essa e essa, tá? Porque vai fazer a tampa de cima, tá? E vou selecionar a tampa de baixo. Lembra que eu dei ênfase na tampa, tá? E, bom, essas daqui são as tampas e você escolhe qual aresta. Ah não, peraí. Ah não, você escolhe as tampas, né? Que eu tinha mencionado, né? Eu errei a orientação. São essas tampas aqui. Aí você escolhe aonde que você quer que seja. Eu vou deixar assim, né? Fica melhor desse jeito aqui. E... oh, caramba. Tem que estar com shift, né? Bom, vocês estão vendo que aqui era uma tampa lateral, aqui é outra tampa, e aqui é a parte de cima, né, que ele vai abrir assim. Vocês conseguem visualizar isso daqui igual aquele papel? Então, é praticamente isso. Esse daqui que eu fiz foi a seleção, né, das arestas. Agora eu vou marcar elas para recorte, né? Você apertando Ctrl E, vai aparecer esse painelzinho aqui, ó. Marque sim, você marca ela para recorte, tá? Se caso você fizer alguma coisa errada, tipo, tá vendo que ela ficou com uma seleção... ele fez esse movimento aqui porque eu apertei sem querer algum botão aqui. Tá vendo que ficou essa seleção vermelha? É que ela está marcada para recorte no VMap, tá? Ela não foi mapeada ainda, ela só foi marcada. Para fazer o mapeamento você precisa dar um wrap. Se caso você errar alguma coisa, você pode vir aqui, ó, Clear Sim, que você limpa a aresta selecionada para recorte. Mas como a gente não errou, né? Você viu que eu até experimentei aqui, eu tenho que visualizar como é que está a topologia do modelo, né? Isso também vai de acordo com a topologia, né? Para você tentar ter um menor número de distorções possíveis, tá? Aí vem aqui, ó, seleciono ele toda a malha, tá? Apertei A 2 vezes, aperto o botão U e vem em Unwrap. Pronto. Agora ele desembrulhou e criou uma imagem 2D, né? Desse modelo. Como é que eu posso visualizar isso? Eu vou dividir aqui, ó, no meio. Eu vou clicar nesse editor aqui, vou pro Vimage Editor. Aqui está, né, o modelo. Ele está nessa orientação aqui, mas vocês podem vir aqui, ó, e rotacionar. Apertei o botão R, né? Ou rotacionar 90 graus, por exemplo. Negativos para cima, tá? Eu posso movimentar aqui, ó. Mas é interessante que você deixe ele alinhado, tá? Para deixar ele certinho. Então, eu deixo ele mais ou menos aqui, ó. Aí dou um Ctrl P. Eu vou dando Ctrl P até ele ficar alinhado ali em cima, tá? Vamos, filho. Aqui, vai, fica. Aí, não, ficou de ponta cabeça. Que assim, o Ctrl P, ele vai empacotando. Aí, pronto, ficou alinhado pra cima, tá? Vocês podem escalar também isso daqui, vocês podem mover, tá? É o mesmo princípio, porém aqui é no plano 2D, é aqui onde você aplicar a textura, tá?
Bom, aqui está a imagem dele 2D projetada, até para você aplicar a textura ou pintar, e aqui está a imagem 3D, né, que é a Amara em si. Bom, como é que faz para poder pintar nele? Você precisa aplicar o material. Uma maneira bem rápida de você pintar, né, a textura no objeto é você vir aqui, ó, aperta o botão T, tá? E aqui, ó, em Edit Mode, você vai para Texture Paint. Pronto, você viu que ele ficou branco, tá? A gente está no modo de textura. Vamos aqui adicionar um slot de textura, tá? Eu vou clicar aqui em Diffuse Color. Aqui eu vou escolher minha cor, vou escolher um branco. Tá, aqui é a dimensão, tá? E aqui eu vou escrever textura dado. Eu vou escolher uma cor mais bege assim, que a gente vai tentar fazer aquele dado lá, ok? Bom, aqui ó, temos um dado, tá? E lembrando, isso é bom você fazer o ViewMap, né? Depois que você já modela o objeto, ou seja, se eu vim aqui no modo de edição ainda e eu acrescentar polígonos nele, ó, reparem como ele cria polígonos aqui também, tá? Ele vai criando malha aqui e fica meio estranho, tá? Ó, se eu vir aqui, ó, ele criou como se fosse o recorte para você montar um dado, mais ou menos. Mas enfim, eu vou trabalhar com ele assim mesmo, tá? É bom você fazer o VMap depois que você modela, tá? Para não dar essas coisas assim estranhas, tá? Por exemplo, se você for fazer uma mesa, você não precisa da face de cima nem da face de baixo, né? Para o pé da mesa, né? Que ele vai estar dentro da mesa. Aí ele só seria fazer um corte aqui do lado lateral, tá? É que nem eu expliquei lá. Enfim, vamos pintar isso daqui, textura, tá? Eu vim aqui, ó, eu posso escolher o tamanho do pincel, eu vou colocar 10, eu posso escolher a força, né? E vou colocar 1 para ficar mais... E se você tiver uma caneta, né? Uma caneta de mesa digitalizadora, você pode escolher aqui, ó, você clica aqui, você coloca a força dinamicamente, né? Ele vai escolher de acordo com a força. Aqui tem máscara, tem curva, tem stroke, tem um monte de opção, mas só vamos pintar, tá? Aqui, ó, para quem manja de Photoshop, manja de edição de imagem, aqui tem os blending modes, né? Que tem overlay, darken, light, multiply, mas vamos deixar no mix por enquanto, ok? Bom, a gente já pode começar a pintar nele. Vou selecionar aqui o preto, tá? Aqui pode ser o 1, tá? E aqui pode ser o 6. Reparem como ele pinta aqui também, tá? Tá vendo? Ó, eu tô pintando um dado muito precisamente, bem bonito, né? E bom, você pode ver que aqui na 3D View ele fica certinho, mas aqui ele fica um pouco distorcido ainda, né? Se eu quiser pintar aqui também eu posso. Eu seleciono aqui, ó, tá no modo View. Eu seleciono para Paint, tá? Se você não estiver enxergando, você pode arrastar isso aqui mais para cá, ok? Tá, eu vou apertar o T aqui para minimizar e eu posso pintar aqui também, ó. Aí, por exemplo, aqui eu quero o 2. E aqui eu quero o 5. É aqui embaixo, então eu posso pintar aqui também. Aqui eu quero o 3. Aqui o 4. Pronto, eu pintei agora. Só que acontece, se você dá um Ctrl S, né, para salvar o arquivo Blender, você não vai salvar a textura, porque você gerou uma imagem. Ou seja, se você quiser salvar a imagem também que você pintou, você aperta o F3, tá? E aqui, ó, dado.png, você vai salvar as imagens que você está utilizando nesse momento. Ou você pode vir aqui em imagem, ó, tá vendo? Ó, Save as Image, né? F3. Você pode dar Save all Images. Você pode salvar com uma cópia, você pode empacotar ela também. Enfim, aí por exemplo, faz de conta que eu quero salvar. Vem aqui, Save, eu coloquei no desktop, salvei. Aí vem aqui no desktop, ó, temos aqui a textura. Se você abrir, você vai ver aqui a textura que você pintou. O legal é que você pode exportar o VMap do objeto, tá? Eu venho aqui, ó, selecionei ele, tô no modo de edição, tá? Não tô no modo de textura, tô no modo de edição. Eu venho aqui, ó, tô com ele selecionado. Venho para o modo View, tá? Venho aqui em UVs e eu posso dar um Export UV Layout. Ou seja, você vai exportar apenas o contorno, tá?
o contorno do objeto. Você pode abrir isso daqui no Photoshop, no editor de imagem, no Paint.net, no GIMP, no Illustrator, por exemplo. E você pode fazer sua própria textura, né? Desde que você mapeou corretamente, né? Você saiba onde está cada face, né? Porque nada adianta você mapear errado e você não saber o que você está pintando, tá? Aí você abre um programa lá e você pinta lá a textura do jeito que você achar melhor, ok? Bom, eu ensinei a maneira mais difícil de criar o VMAP de um objeto, né? Existe a maneira mais rápida, mas não é tão precisa, tá? Você pode ver aqui que eu criei uma cruz, tá tudo certinho, tá? Mas se eu quiser refazer o objeto, tá? Eu vou criar um outro objeto aqui, ok? Eu venho aqui, ó, no modo objeto. Eu vou diminuir essa janela aqui. Tá, eu venho aqui, ó. Criei um outro objeto. Esse daqui é um outro cubo, tá? E eu, por exemplo, eu posso fazer um VMAP dele muito mais rápido sem ter que escolher as edges, né? Eu vou fechar essa imagem aqui, ó. Eu venho aqui no modo de edição desse objeto. É um novo objeto, não é esse daqui, tá? Só para vocês entenderem, eu vou colocar aqui em material, para vocês visualizarem que esse daqui é um objeto, esse daqui é outro. Só que em material ele vai comportar a luz, então vamos duplicar a luz aqui, ó, também, ó, pra gente conseguir enxergar tudo direitinho. Só tô duplicando para poder ver melhor a cena, ok? Bom, eu vim aqui, ó, nesse cubo, aperto o botão U e eu dou aqui Smart UV Project. Aqui eu escolho o ângulo que eu quero fazer, né? Normalmente esse ângulo aqui está bom, né? Ó, tá vendo? Ó? Quanto maior, né, menos distorção, né? Mas quanto menor, é mais para coisas mais agrupadas, né? Enfim, aqui está o número de margem, né, em relação às linhas, né, de cada uma área também, enfim. Dou aqui um OK, ó, ele criou uma escadinha. Este não é um VMAP muito bom, apesar de não estar distorcido, né? Se por acaso ele estiver distorcido, você pode vir aqui, aqui. E trocar o ângulo, talvez, eu não sei. Eu não faço ideia. Deixar 66. Mas, por exemplo, ele sai desse jeito aqui. Se ele sai distorcido é porque você fez o VMAP errado ou você está usando a topologia errada, tá? Isso daqui vai desde do jeito que você modelou o objeto, desde o jeito que você fez o VMAP. Por isso que é um processo totalmente diferente. Por que eu já consigo ver que isso daqui está errado? Se eu vir aqui, ó, e selecionar a face, veja bem, esse daqui é o topo, e logo o que deveria ser o adjacente está aqui embaixo. Ou seja, se eu aplicar uma textura nele, eu vou aplicar a mesma textura do dado, ok? Eu vou aplicar uma textura nele que é a textura do dado. Selecionei ele. Vem aqui, ó, no new. Ah, não basta você selecionar aqui, tá? Ó. Você precisa... Ah, não deu... Será que deu certo? Não, não deu certo, porque eu não liguei a textura nele. Ou seja, se eu selecionar esse objeto aqui, ó, ele está com textura. Esse daqui não está. Ou seja, eu preciso vir aqui, ó, dar um new, tá? Quando você vai aplicar uma textura de imagem, você precisa dar um new aqui, tá? Você vem aqui em textura. Esse daqui, como eu pintei aqui lá, ele já ligou todos os nódulos, tá? Esse daqui eu dou um new, tá? Com esse daqui, eu crio um material, crio uma textura. Venho aqui e procuro, tá? Nessa opção aqui, ó, dado. Tá vendo, ó? Olha como ficou estranho. É o mesmo objeto, porém ficou distorcido, tá? Se eu vim aqui, ó, olha como ficou estranho, né? Ele não tá nem mapeado, da maneira igual que a outra, tá? Por exemplo, esse daqui, ó, deixa eu fazer isso daqui para ele. Enfim, esse daqui tá mapeado da maneira certa, tá? Esse daqui, além do mapeamento estar errado, a escala está errada também. E se eu mover aqui, ó, ao V, ó, ele vai mover a imagem e nada condiz com nada. E o que acontece? Essa face aqui em cima, ela não está conectada adjacentemente a esta aqui de baixo. Ou seja, se eu aplicar uma textura que é contínua, ela vai cortar aqui. Como assim? Não estou entendendo. Simples, eu vou retirar essa textura e eu vou retirar essa textura aqui também, tá? Eu vou retirar aqui também e eu vou abrir uma textura que eu baixei da internet, tá?
tenha em mente, tomem cuidado com direitos autorais, né, quando você for baixar a textura na internet. Eu venho aqui, ó, textura, posso escolher aqui imagens, eu vou pegar esses tijolos aqui, tá? Eu venho aqui, ó, tô com esse daqui selecionado, eu venho aqui, seleciono os tijolos, eu venho aqui, seleciono os tijolos. Olha como o mapeamento está estranho. Aqui, o tijolo, tá? Aqui o tijolo, ele está contínuo, tá vendo? Só que em alguns lugares ele está cortado, porque não dá, nem tudo dá para ser perfeito. Essa face aqui, eu provavelmente eu vou escolher para esconder, né, ela, porque não dá para ver a divisão, porque aqui dá para ver a divisão muito bem. Mas aqui, ó, em torno dela, ó, tá vendo que a textura tá correndo? Por causa do jeito que eu fiz, né, o VMap. Se eu escolher aqui, ó, a textura, né, eu seleciono, pode ver que ela tá correndo para os lados. Tá vendo? Ó? Ela corre para os lados, inclusive de cima também, ó. Ela tá correndo aqui embaixo também tá, mas aqui por causa da luz, né? Deixa eu duplicar e colocar uma luz aqui embaixo. Tá vendo? Ela tá correndo também e ela corre até aqui atrás. Já aqui, olha como tá bagunçado. Tá vendo? Aqui ela tá no sentido da textura, ó. Ela tá no sentido, nesse sentido assim, circulando. Aqui ela tá num sentido totalmente aleatório, tá? Uma face com um lado da textura diferente, tá vendo? Então é muito importante você fazer o VMap da maneira certa, senão pode acontecer isso com o seu material. Aí vamos supor, eu venho aqui, vou selecionar outra textura, por exemplo, eu venho aqui no pendrive, eu vou escolher uma textura como essa daqui, por exemplo. Tá vendo? Olha como é que ela fica estranha, tá? E só para efeitos de curiosidade, você pode aplicar o Normal Map, que eu tinha mencionado, que é a profundidade falsa, tá? Parece que tem relevo, ó. Parece que é realmente modelado, tá? Dá uma impressão estranha. Porém, como essa textura tem... Ah, tá vendo? Eu posso aumentar o número do relevo. Porém, como essa textura não tem uma qualidade muito fidedigna, o relevo ele fica meio zoado, tá? Aqui também, aqui principalmente você vai ver, ó, o especular, né, com intensidade muito grande aqui. Eu acho que eu reduziria isso aqui para 0.5, por exemplo, para ficar menos forte. Ainda tá forte pra caramba, 0.2, reduzindo até ficar com especular não tão intenso, tá? Tenha em mente que Normal Map, essas opções aqui, só funcionam dentro do Blender. Se a gente fosse utilizar isso no Unity, a gente teria que gerar um Normal Map a partir da textura, o que não é bom. O que eu não descobri um método ainda para fazer isso aqui dentro, mas eu descobri um site que você pode pegar uma textura e transformar em Normal Map, que é esse site aqui, ó. Vamos entrar aqui rapidamente. Esse site aqui, ele é do GitHub, tá? Normal Map Online, você carrega aqui seu modelo 3D, né, com a textura, e aqui ele gera o Normal Map da textura, ok? Isso tem um problema, quando você manda modelos assim para a internet, pode acontecer de alguém acabar, né, fazendo apropriação, armazenamento do seu modelo. Então, eu só recomendo para coisas assim simples, sabe, quando você está aprendendo, mas mais pra frente, quando você tiver curiosidade sobre Normal Map, você vai acabar aprendendo como funciona, como é que se gera, tá? Eu, particularmente, só conheço um método de gerar Normal Map, mas esse curso eu não vou abordar, até porque é algo mais para fotorrealismo, tá? Mas tem a ver com o jogo sim, né? Melhora bastante o desempenho dos jogos, né? Mas vocês encontram em qualquer vídeo do YouTube, ok? Bom, é isso, eu iria falar sobre renderização e sobre iluminação nesse vídeo, né? Vocês podem ver que eu tenho algumas lâmpadas aqui, né, para iluminar melhor, tá? Quanto mais lâmpadas você acrescentar na sua cena, mais pesada ela fica, ok? Porque esses daqui são Ray Tracers, né, que iluminam, tá? Enfim, pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, me mandar algum e-mail. Esse vídeo ficou longo, mas ele está dividido em algumas partes, né? Então você pode pular até a parte que você tenha dúvida, ok? E é isso. Isso daqui não é um EAD, é mais para tirar dúvidas mesmo, para ninguém ficar perdido no curso. E eu continuar no embalo aí, ensinando as coisas e todo mundo acompanhando, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Falou!